Gente, nos últimos dias, o que se fala pelo noticiário internacional é o problema dos ataques entre Israel e Irã, e aí os Estados Unidos também fizeram aquele bombardeio lá, as usinas de enriquecimento de urânio do Irã. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem um cessar-fogo no conflito entre Israel e Irã. A decisão veio após uma ligação do republicano com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e a informação foi divulgada pela agência Reuters. Segundo funcionários aí do governo americano, o que foi falado sob anonimato, Israel teria concordado com esse cessar-fogo, desde que o Irã não realizasse novos ataques. Aí o Irã, por sua vez, teria sinalizado que aceitaria o acordo. A proposta de cessar-fogo foi discutida com o emir do Catar após o ataque iraniano, como eu falei, à base americana. Durante aí essa conversa, o presidente dos Estados Unidos pediu ajuda do Catar para convencer o Irã a aceitar o acordo. Mais tarde, o chanceler do Catar negou que o cessar-fogo já tivesse sido fechado, mas a agência Reuters informou que os iranianos teriam inicialmente até aceitado a proposta, tudo aí durante uma ligação telefônica do primeiro-ministro do Catar. Pelas condições anunciadas pelo presidente americano, as operações militares dos dois lados seriam encerradas hoje e os ataques suspensos em até 24 horas. Até o momento do anúncio, o governo de Israel ainda não havia também confirmado oficialmente que teria aceitado esse acordo. E aí, poucas horas após o início, entre aspas aqui, tá, do cessar-fogo, Israel já acusa o Irã de violar o acordo que ele também não aceitou. É tudo muito confuso, mas há uma situação aqui estranha. Todo mundo me parece que quer o cessar-fogo, mas todo mundo me parece que também não quer, né? É bastante complexo isso, porque aí você tem os Estados Unidos, você tem o Catar entrando no meio disso tudo, e aí o governo iraniano negou qualquer quebra de compromisso, diz que a situação segue estável e as próximas horas agora são decisivas para saber se teremos mesmo uma trégua nesses ataques ou não. O que é bem claro é que esse momento, esse tipo de ação militar é ruim para todo o mundo, né? A gente já vive instabilidades desde a pandemia, estabilidade de ordem financeira, de ordem cambial, e aí você vem com mais uma instabilidade com relação aos níveis do preço do barril do petróleo, que podem mexer ainda mais com toda essa balança. Edivaldo Magro, naquele tweet. No Irã agora, segundo as agências internacionais, nesse exato instante. Exatamente. Acusando, né, israelenses acusando os iranianos de ter rompido um cessar-fogo que não foi formalizado. Aliás, nem estão em guerra oficialmente. É uma confusão enorme. E os persas, né, que são os iranianos, seguem nessa confusão ali, aquela região, há 2.000 anos, e eu acho que dificilmente vai haver uma solução pacificada para aquilo. E lembrando que não há provas do uso, né, de que esteja sendo desenvolvido algum tipo de arma nuclear. Não existem as provas. E agora, né, supostamente, os Estados Unidos enterraram qualquer provas que pudessem haver, caso procedam as informações, são inconclusivas também sobre os efeitos daquele bombardeio americano lá, que segundo os Estados Unidos não é uma declaração de guerra. Eles vão lá dar um murro na cara de alguém, mas não quero brigar contigo não. Então, sim, nós vamos continuar vendo isso por muitos anos, né? Como a gente vem vendo isso há décadas e décadas e décadas. Então, é uma situação que não se resolve tão fácil assim. E os israelenses continuam esticando as asinhas ali, arrumando briga com todo mundo, com o apoio dos Estados Unidos, e uma região extremamente sob conflito desde sempre, pô. Quem? Tivemos uma notícia aqui no estado de Minas, há 50 minutos, diz que apesar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado pelas redes sociais o cessar-fogo, né, entre Israel e Irã, o governo iraniano negou a existência de qualquer acordo com o Estado israelense. Isso foi publicado em nota pelo vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas, que contradisse o anúncio do presidente norte-americano. Então, em quem confiar, né, Edivaldo? Sobre isso, é claro que as tensões estão muito complicadas ali nessa parte. E aí vai ser uma queda de braço, porque você não sabe uma força que você não sabe exatamente quem vai ter a razão ou não. Mas o importante é que todos, né, façam o maior esforço possível para que todo mundo entre em paz, em cessar fogo definitivamente, porque a gente sabe que isso só para os próprios governos em si dos Estados Unidos, eu sei que ganha muito dinheiro
e acaba investindo muito em material bélico e em soldados, enfim, e a economia gira muito em torno disso. Então talvez seja, por um dos lados, benéfico. Mas existem mortes aí e precisa ser cessado o fogo imediatamente. Tweet, Regiane. Vamos desejar a paz, né? Isso é desde que mundo é mundo, existe esse conflito lá, né? Religião e território. A gente, bem na verdade, não conhece absolutamente nada da realidade que se vive naquele povo, então por isso vamos só vibrar nessa questão da paz. O que nos afeta é em relação à economia, o que afeta o mundo, o que traz os olhos para o que acontece lá bem na realidade é a questão econômica. Então, gente, vamos deixar de ser um pouco egoísta nesse sentido e vibrar realmente pela paz. Joga a bomba e depois faz uma ideia de trégua, Ângelo. O que me preocupa é esse monte de fake news, que tudo quanto é coisa, né, vira fake news. Está na Constituição brasileira, artigo 4º. O Brasil defende a paz, a defesa da paz e a não intervenção. E é só isso que eu tenho a dizer, a não ser uma notícia em primeira mão, de novo aqui. Foi nomeado ontem, o Silvio Barros voltou da segunda viagem internacional dele, e nomeou o ex-prefeito de Nova Esperança, Moacir Olivati, como secretário de gestão de pessoas. Pode no pedir lugar, música, no lugar. Terceiro prefeito da região, né? É o quarto, né? Não, mas aqui Terceiro, né? É o terceiro? Brambila, Rogério e o Moacir. O outro saiu, né? O Sileninho saiu. Ah, é verdade, o Sileninho saiu, é verdade. Fernando Tupan. Tweet. Paulo Caetano, a paz tão cedo não chega na região. Veja só, o Iêmen já falou que vai apoiar o Irã. O Irã diz que não existe nada de concreto com relação à paz. A verdade, Rigon, toda guerra é repleta de fake news. Ninguém está perdendo uma guerra, só está ganhando, e a gente vem ouvindo isso, olha, desde que eu sou criança, Paulo Caetano. Mas quero te ouvir sobre essa situação lá no Oriente Médio. Paulo, o Rigon falou uma situação que a gente sempre debate aqui, né? Fake news. Fake news, e num assunto tão complexo, são tantas informações que às vezes as pessoas não sabem onde ler, onde acreditar, onde saber onde realmente está dizendo a verdade. O que a gente realmente quer é que acontecesse esse cessar-fogo, a paz acontecesse aqui no mundo, porque enquanto isso pessoas vão morrendo. Pessoas vão morrendo, e um falando para, o outro fingindo que está aceitando e continuando, e pessoas indo embora, e a gente de longe acompanhando e não sabendo, aqui é verdade, aqui é mentira, aqui vou acreditar, aqui não vou acreditar. Então, realmente, mais um ponto em que a informação, e quando se fala em fake news, é realmente nesse tipo de situação que é grave a coisa. Porque muitas coisas saem na imprensa, principalmente na mídia digital, e aí depois ninguém sabe se é verdade, se não é, finge que nada aconteceu. Por isso, a seriedade do rádio, televisão e jornais que tem sim, aí é uma maneira de se acreditar e confiar nas fontes que ali estão.